Outubro 24, Jeremias 44, verso 24a, 47, verso 7. Então Jeremias disse a todos, inclusive às mulheres: ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês judeus, que agora vivem no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês e suas esposas disseram: cumpriremos nossa promessa de queimar incenso e apresentar ofertas derramadas à Rainha do Céu. E provaram com suas ações que estavam falando sério. Portanto, cumpram as promessas e votos que fizeram para ela. Ouçam, porém, esta mensagem do Senhor, todos vocês judeus que agora vivem no Egito. Jurei por meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum judeu na terra do Egito pronunciará meu nome. Nenhum de vocês invocará meu nome, nem usará para jurar. Tão certo como vive o Senhor soberano. Pois eu os vigiarei para trazer sobre vocês calamidade, e não bem. Os judeus que hoje vivem no Egito sofrerão guerra e fome, até que estejam todos mortos. Apenas uns poucos se escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos que vieram para o Egito saberão quais palavras são verdadeiras, as minhas ou as deles. E esta é a prova que lhes dou, diz o Senhor, de que todas as minhas palavras se cumprirão e de que eu os castigarei aqui. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos que desejam matá-lo, assim como entregarei Zedequias, rei de Judá, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, depois que Baruque escreveu tudo o que Jeremias havia ditado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você: Baruque, você disse: estou cercado de aflições. Será que já não sofri o suficiente? E agora o Senhor acrescentou ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Baruque, assim diz o Senhor: destruirei esta nação que edifiquei. Arrancarei o que plantei. Você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa aonde quer que vá. Eu, o Senhor, falei. O profeta Jeremias recebeu do Senhor estas mensagens acerca das nações. Esta mensagem acerca do Egito foi anunciada no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Quando o faraó Neco, rei do Egito, e seu exército foram derrotados junto ao rio Eufrates por Nabucodonosor, rei da Babilônia, na batalha de Carquemes. Preparem seus escudos e avancem para a batalha. Selem os cavalos, montem neles cavaleiros. Tomem suas posições e coloquem os capacetes, afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo? O exército egípcio foge apavorado. Seus guerreiros mais valentes correm sem olhar para trás. Estão cercados de terror, diz o Senhor. Os mais velozes não conseguem fugir. Os mais fortes não podem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçam e caem. Quem é este que sobe como o Nilo no tempo das cheias e inunda toda a terra? É o exército egípcio que inunda toda a terra. Conta a vantagem de que a cobrirá como uma enchente e destruirá as cidades e seus habitantes. Avancem cavalos e carros de guerra. Ataquem guerreiros valentes do Egito. Venham todos vocês, aliados da Etiópia, da Líbia e da Lídia, hábeis com o escudo e o arco, porque este é o dia do soberano Senhor dos Exércitos, dia de vingar-se de seus inimigos. A espada devorará até se fartar, sim, até se embriagar com seu sangue. O soberano Senhor dos Exércitos receberá hoje um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade para buscar remédio, ó filha virgem do Egito. Mas de nada adiantarão seus muitos medicamentos, pois não há cura para você. As nações ouvirão falar de sua humilhação. A terra está cheia de seus gritos de desespero. Seus guerreiros mais valentes tropeçarão uns nos outros e juntos cairão. Então o Senhor deu ao profeta Jeremias essa mensagem acerca dos planos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem esta mensagem no Egito:
proclamem-na em Migdol, Mênfis e Táfnis. Preparem-se para a batalha, pois a espada devorará todos ao seu redor, porque seus guerreiros caíram. Não conseguem ficar em pé, pois o Senhor os derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros, e dizem entre si: venham, vamos voltar ao nosso povo, à nossa terra natal. Vamos fugir da espada do inimigo. Ali eles dirão: o faraó, o rei do Egito, só faz barulho, perdeu sua oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, vem contra o Egito alguém alto como o Monte Tabor, como o Monte Carmelo junto ao mar. Arrume a bagagem, prepare-se para ir ao exílio, povo do Egito. A cidade de Mênfis será destruída e não restará um só habitante. O Egito é formoso como uma bela novilha, mas uma grande mosca do norte está a caminho. Os mercenários do Egito são fortes como bezerros gordos, mas eles também darão meia volta e fugirão, pois este é um dia de grande calamidade para o Egito, o tempo de seu castigo. O Egito foge como uma serpente que desliza para longe. Os exércitos invasores avançam e vêm contra ele com machados, como se fossem lenhadores. Cortarão seu povo como árvores, diz o Senhor, pois são mais numerosos que gafanhotos. O Egito será humilhado, será entregue ao povo do norte. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei Amon, o Deus de Tebas, e todos os outros deuses do Egito. Castigarei seus governantes, o faraó e todos que nele confiam. Eu os entregarei àqueles que desejam matá-los, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ao exército. Depois disso, porém, a terra voltará a ser habitada, como no passado. Eu, o Senhor, falei. Mas não tenha medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, pois eu o trarei de volta de terras distantes, e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará. Não tenha medo, meu servo Jacó, pois estou com você, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações, entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. O Senhor deu esta mensagem ao profeta Jeremias acerca dos filisteus de Gaza, antes de ela ser derrotada pelo exército egípcio. Assim diz o Senhor. Do norte se aproxima uma enchente para inundar a terra. Destruirá a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. O povo gritará de terror, e todos da terra se lamentarão. Ouçam o ruído dos cascos de cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo de suas rodas. Os pais fogem apavorados, sem olhar para trás, para seus filhos indefesos. Chegou o dia de destruir os filisteus e seus aliados de Tiro e de Sidom. Sim, o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Creta. Gaza será humilhada e sua cabeça será raspada. Ascalon ficará em silêncio, e você, remanescente da planície costeira, até quando cortará a si mesmo em sinal de lamento? Ó espada do Senhor, quando descansará? Volte para a sua bainha, repouse e aquiete-se. Mas como pode se aquietar se o Senhor a enviou numa missão? Deve destruir a cidade de Ascalon e o povo que vive no litoral. 2 Timóteo 2, verso 22 a 3, verso 17. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas.
Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os inimigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada, a sua fé não é autêntica, contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinados as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Salmos 94, verso 1 a 23. Ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, manifesta teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagarão o teu povo, Senhor, oprimem os que pertencem a ti, matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos. O Senhor não vê, eles dizem. O Deus de Israel não se importa. Pensam melhor tolos, quando vocês, insensatos, entenderão. Acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele que tudo sabe não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe que nada vale. Feliz é aquele a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhes dás alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos, pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e os de coração íntegro a buscarão. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está do lado deles? Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é minha fortaleza, meu Deus é a rocha onde me refugio. Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles. Ele os destruirá por suas maldades. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Provérbios 26, versos 6 a 8. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à atiradeira.